bem? Meu nome é Emerson Modesto, sou professor de História. Estamos aqui para mais uma aula de História. Estamos aqui mais uma vez para nós entendermos um contexto histórico que aconteceu lá na Inglaterra. Nessa aula nós falaremos sobre as revoluções inglesas. Revoluções inglesas porque nós tivemos duas revoluções, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Essas duas revoluções são de extrema importância para que nós possamos entender o contexto atual da Inglaterra. Então, que você possa ficar ligadinho, porque nessa aula nós temos também o objetivo para que você entenda o contexto econômico, o contexto político da Inglaterra, que proporcionou ela ser também o que ela é até hoje, né? Hoje nós entendemos que o padrão político da Inglaterra permanece o mesmo que já era desde a Revolução Inglesa. E é o que vai propiciar também as revoluções inglesas, o surgimento da Revolução Industrial. Então, que você possa ficar ligadinho com a gente, que você possa realmente entender e prestar atenção aqui na nossa aula, então. Vocês estão vendo, então, né, assim como eu falei, que nós vamos tratar, então, aqui da Revolução Inglesa, ou das revoluções inglesas, até pelo fato de ter duas ocorrências principais, né, duas revoluções, uma com guerra civil, outra não. Vamos lá, para a gente começar, então, vamos fazer um contexto histórico. A Inglaterra, naquele momento, ela passava por transformações políticas e econômicas, até porque vinha um grande incentivo industrial, né, de uma maior produção, o crescimento populacional proporcionava que as indústrias de tecido elas crescessem, as indústrias de tecido elas aprimorassem o seu método, né, de desenvolvimento, o aumento da produção era necessário naquele momento. Nós temos também que, para que houvesse o transporte, para que houvesse uma maior mobilidade, né, de transporte de pessoas, deveria ter o aumento da esquadra naval. Isso vai ser proporcionado principalmente pela Rainha Elizabeth I, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Vai acontecer a ampliação do comércio, como já disse antes, os cercamentos dos campos e a criação das ovelhas, o êxodo rural. Como assim? Êxodo significa saída do campo, saída de um meio rural. Então, os cercamentos desses campos e a pecuária, no caso com a criação de ovelhas, proporciona também um êxodo rural, uma saída dessas pessoas do campo em busca de novos empregos, de novas possibilidades, né, de estar trabalhando, o que vai aumentar também a quantidade de desempregos nas cidades, porque muita procura por emprego nas cidades e, de fato, não havia assim, a estrutura para abarcar tudo isso que estava acontecendo. Vai acontecer também que os burgueses nessa época, né, burgueses eram comerciantes que comercializavam ao redor dentro dos burgos. Burgos eram as muralhas. Então, os burgueses, que eram os comerciantes, eles passam a deter um poder econômico muito grande. Isso significa que os reis passam a governar de maneira mais rígidas, né? Nós estamos falando aqui de monarquias absolutistas, e os burgueses, então, eles passam a ser precursores, não só da economia, como já estavam sendo, mas da política também, e exigir a sua parte nos direitos e negociações entre o governo absolutista também. Para a gente entender também, vamos falar um pouquinho sobre a sociedade inglesa. Para começar, nós temos que entender que a única parte da sociedade inglesa que apoiava o regime absolutista eram chamados de pares, que era representado pela aristocracia tradicional e os grandes proprietários. Aristocratas são famílias ricas, são famílias de grandes posses, são famílias que, pela tradição mesmo de genética hereditária, essas famílias têm grande influência no meio inglês. Então, os pares eram os únicos que apoiavam o regime absolutista, porque realmente eles tinham essa aliança. Para a gente falar, então, daqueles que eram contra, de todos que eram contra, a burguesia era contra os gentry. Gentry era a pequena e média nobreza rural. O gentry é como nós falávamos dos burgueses, só que nós estamos referindo a pequenos e médios burgueses. Os gentry é essa nobreza rural, são aquelas pessoas que são ligadas ao rei ou não,
podem ser burgueses ou não, e que eles pensavam em crescer, em expandir, em acumular riquezas, algo que, dentro de uma lógica absolutista, o rei poderia barrar eles disso. Tinha também os yeomen, que eram os pequenos proprietários e lavradores de arrendatários, e que queriam mudanças, que não queriam mais essas imposições, que queriam ver a economia também do país crescer. Outro campo que era contra eles, os camponeses, o proletariado, que eram os trabalhadores assalariados, os marginalizados e os desempregados. Enfim, o que a gente entende aqui então com a sociedade inglesa? Que o apoio ao governo do jeito que ele estava se fazia apenas pelas pessoas que eram ligadas diretamente ao rei. O restante todo da população não apoiava o regime absolutista e queria mudanças imediatas. Isso vai entrar também em uma outra discussão, que é o campo religioso. O clero, dentro da Idade Média, né, quando nós passamos para a matéria da Idade Média, vocês podem ter reparado que dentro desse padrão social da Idade Média existe o clero, a nobreza e os camponeses, os plebeus. Esses, dentro da parte clériga, que é a igreja, eles apoiavam o regime absolutista, até porque eles estavam totalmente envolvidos com ele também. Até porque também, nesse período aqui já da Revolução Inglesa, já havia passado pelo que nós chamamos da Revolução Protestante, né, do protestantismo, e a igreja se aliava com os reis absolutistas também, de certa forma, para que ela mantesse o seu padrão ali de governo, do seu status não só político, mas econômico também. Então, o que apoia o regime absolutista são os católicos e os anglicanos. Os anglicanos, só para a gente pincelar aqui, dentro da Reforma Protestante, foi visto que um rei que era da Inglaterra, nós vamos falar dele aqui, citá-lo aqui, que é o Henrique VIII. Henrique VIII, ele vai pedir para a igreja para ele casar novamente, né? Ele casou 5 vezes ao todo. A igreja católica naquele momento não havia deixado ele. Ele, aproveitando das circunstâncias da Reforma Protestante, ele vai criar o anglicanismo. Então, o anglicanismo seria uma vertente protestante que surgiu na Inglaterra. Então, tanto os católicos que queriam fazer aliança com o rei, quanto os anglicanos, que foi feita por um rei, apoiavam o regime absolutista. Os que eram contras, então, eram os que eram ligados ao João Calvino, que eram chamados de calvinistas, e esses eram puritanos e presbiterianos. Os puritanos, eles eram representados pela pequena burguesia, os presbiterianos pela alta burguesia. E esses eram contra o regime absolutista, assim como a sociedade, num geral, era também contra o regime absolutista. Quem era a favor, então? As pessoas diretamente ligadas ao rei, os católicos e os anglicanos. A parte religiosa dos calvinistas e da população no geral, todos eram contra o regime absolutista. O que acontece, então, é que fica até óbvio de se falar que é a crise do absolutismo na Inglaterra. E a crise do absolutismo na Inglaterra, para a gente entender, né, eu falei para vocês, nós vamos fazer um panorama dos reis. E dentro desse panorama dos reis, eu vou contar para vocês as revoluções. Então, nós vamos começar aqui então com o Henrique VIII, que ele vai fazer, ele que eu comentei com vocês com relação ao anglicanismo, que ele queria casar novamente, a igreja não deixa, né? Estou falando aqui de uma forma bem simplista, e ele vai criar, vai se adaptar do protestantismo e vai colocar o anglicanismo como religião oficial, e vai colocar ele, o rei também, como autoridade máxima da religião também, né? Não só política, mas religiosa também. Isso se refere também à monarquia absolutista, que existia, que fazia com que essa supremacia colocasse a valer mesmo. Aqui, então, nós temos que falar das filhas dele, né? A Maria I e a Catarina de Aragão, elas eram católicas. Então, apesar do Henrique VIII ter feito o que fez, dentro da linhagem sucessória do trono, o apoio ao absolutismo ou não,
os reis que vão vir pós, né, as rainhas e os reis que vão vir pós, ou eles vão apoiar isso a continuar acontecendo ou não. O que vai acontecer também é esse conflito religioso de ser mais católico, ser mais anglicano, ser mais puritano, ser mais presbiteriano. E a Maria I, então, ela vai perseguir os anglicanos. Pensa que se a gente voltar aqui, né, no slide anterior, o Henrique VIII, que era o pai dela, que criou o anglicanismo, se eu posso dizer assim. E ela persegue, então, os anglicanos, que vai ocasionar esse conflito religioso. Aí vem a Elizabeth I, conhecida também como a Rainha Virgem. A Rainha Virgem pelo fato dela não ter casado, né? E ser extremamente eficaz naquilo que ela faz. A rainha da Inglaterra hoje, né, nós estamos no ano de 2020, é a Rainha Elizabeth II, não é? Um pouco também, né, pela homenagem à Rainha Elizabeth I e por essa tradição, porque realmente a Rainha Elizabeth I ela vai ser conhecida aí como uma das maiores rainhas da Inglaterra. Deixo aqui uma sugestão para vocês, que é um filme que está no Netflix, que vai contar a história da Rainha Elizabeth I, muito interessante, que vocês possam lá visualizá-lo depois. Fechando parênteses aqui, então, a Elizabeth I também ela é filha do Henrique VIII, e a Ana Bolena, elas já eram anglicanas. Nesse período, nós temos já o ápice, o apogeu do absolutismo na Inglaterra. E por elas serem favoráveis, a Elizabeth I buscava a conciliação também entre o catolicismo e o anglicanismo, para que não houvesse o conflito, e ela foi muito eficaz nisso que ela fez. De fato, aqueles que vieram pós ela não conseguiram ser tão eficazes quanto ela. Então nós vamos ver, começando agora pelo Jaime I, ele era escocês, né, da dinastia Stuart. Dinastia, gente, só para a gente entender, e toda vez que cair em avaliações, em provas e atividades de vocês têm que prestar atenção que a dinastia se refere-se a um grupo familiar, a um sobrenome, não é? Nós carregamos conosco o sobrenome, é a nossa dinastia, é a sequência familiar que vem do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, e isso é a dinastia. A dinastia Stuart, então, com o Jaime I, ele vai fortalecer esse poder do rei, né? No caso, nós estamos falando do absolutismo, vai perseguir católicos e calvinistas, no caso, puritanos e presbiterianos, e ele vai aumentar os impostos para financiar o luxo da corte. Isso vai continuar incentivando e proporcionando uma insatisfação muito maior perante a sociedade. O Jaime I, ele é visto como um dos precursores da primeira revolução inglesa. Eu falo precursores pelas insatisfações do povo também que tinham com relação a essa época. O sucessor dele, o Carlos I, ele vai pegar um panorama não tão propício a ele. E ele vai, dentro das exigências e das insatisfações, tanto religiosas quanto sociais, o Carlos I, ele vai assinar, então, a Petição dos Direitos. A Petição dos Direitos é quando ele cede, em pequena medida, um pouco daquilo que era exigido pelas pessoas, pela burguesia, o que era exigido pela camada popular no geral. Ele vai ter outra medida que vai ser extremamente ruim para ele, que vai ser o pontapé inicial, ou, se eu posso dizer assim, o estopim da primeira Revolução Inglesa, que é chamada de Revolução Puritana. Então, ele vai existir naquela época o parlamento. O parlamento é um conselho, é uma reunião. É quando o rei chegava perante pessoas nobres, pessoas que já eram escolhidas de tradições familiares ou de posses mesmos que tinham, pessoas de influência. E essas pessoas eram, como se eu posso dizer para vocês, auxiliares do rei. Esses auxiliares do rei era o parlamento, era o conselho do rei. É como se você imaginasse um episódio assim, você é o rei ou a rainha, e você chegasse para aprovar uma lei e pedisse um conselho, e você então se reunia com o seu parlamento, com o seu conselho. Essas pessoas opinariam se seria prudente ou se não seria prudente a permanência da lei e daquilo que deveria ser feito. O Carlos I, até pelas insatisfações que havia naquela época,
ele simplesmente ignora o parlamento. Ele simplesmente dissolve o parlamento. E isso aqui é o que prejudica não só a noção, não só o que ele havia feito com a petição dos direitos, mas com todo o padrão absolutista que já havia acontecendo na Inglaterra. Ele vai ser considerado um rei déspota. E déspota é um rei que é ligado a padrões do iluminismo. Os reis que aderiam aos ideais do iluminismo, de liberdade, né, para os burgueses, de propriedade privada, do contrato social, aos ideais do que já era propagado na Europa nesse período. Os reis que trabalhavam em prol disso, ou que se diziam ser amigáveis a isso, eram chamados de déspotas. E ele vai conceder também aos católicos, claro, né, devido à sua esposa católica, ele vai ter uma tendência mais ao catolicismo e aos direitos e os benefícios dessa classe. E ele vai impor aos anglicanos também, que eram calvinistas, uma exigências. Isso aqui, então, vai provocar então o que nós chamamos de Revolução Puritana. Havia nessa época, né, ele já dissolveu o parlamento. Não, a petição dos direitos é como se não valesse nada, né, se formos tratar assim a grosso modo. E ele vai ter muito mais pessoas que são contra o governo dele do que a favor. Mas o ápice disso é o parlamento. Até porque existia no parlamento o líder do parlamento, ele era chamado de Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, ele vai ser, então, ele está aqui na imagem para vocês, ele era o líder do exército do parlamento. Lembra aqui comigo, o parlamento foi dissolvido. Não existia mais parlamento, não existia mais o conselho do rei. O Oliver Cromwell, então, ele assume essa postura para organizar as coisas, para tentar trazer uma conciliação entre o parlamento, entre os reis, entre as pessoas. O que acontece é que o Carlos I, vou voltar aqui para vocês verem, eles tinham a parte da população que era contra ele exercia maior pressão, algo que o Oliver Cromwell se apoia nisso também. Aqui nós estamos falando que vai acontecer na Revolução Puritana, então, uma guerra civil. Guerra civil é quando pessoas de um mesmo país, de uma mesma localidade, de uma mesma nação, estão um contra o outro. Então vamos lá. A Revolução Puritana é uma revolução que acontece com a guerra civil, principalmente no que se trata ao parlamento e ao rei. Então nós estamos falando de uma investida de Oliver Cromwell contra Carlos I. O Carlos I, dentro disso, ele vai ser decapitado, né? Ele vai ser perseguido e morto. E o Oliver Cromwell, ele vai então conseguir com que o parlamento tome o poder. Assim que ele toma o poder dentro da Revolução Puritana, porque o Oliver Cromwell era puritano, ele vai proclamar então a República Puritana, que era a república então onde ele ia governar. Lembrando que o Oliver Cromwell não era descendente legítimo do trono, então ele não se torna um monarca, ele não se torna um absolutista, ele se torna um republicano, porque res, república, o significado res, coisa, vem do latim, pública, público mesmo, coisa do povo, coisa pública. Então ele quer fazer as leis para o povo. Dentro da Revolução Puritana, então, dessa nossa primeira revolução, nós entendemos que o Oliver Cromwell, ele consegue, através de uma guerra civil, tirar o Carlos I, matar o Carlos I e tomar o poder. Quando ele toma o poder, ele vai ter a República Puritana. Então, assim como eu falei, era calvinista. Lembra que nós vimos no slide anterior que o calvinismo é o que ligava eles ao puritanismo e ao anglicanismo? Então, aqui nós estamos falando da mesma coisa. Ele é anglicano, ele não é anglicano, me perdoem, mas ele é calvinista, porque ele é puritano. Então, por ele ser puritano, ele vai liderar o exército, né, da Inglaterra contra o rei, e o parlamento vai ser fechado, então, com o apoio desse exército. Ele vai reprimir os proprietários, os pequenos proprietários que desejavam reforma agrária, até porque ele
para que ele consiga fazer e manter o equilíbrio de governo, ele precisa suplantar algumas coisas, ele precisa fazer com que alguns ideais que já haviam sido tratados naquela época, eles permaneçam ainda de lado por enquanto. Então, a repressão a esses pequenos proprietários é porque eles desejavam algo comum e uma política que era contra os ideais do próprio Oliver Cromwell e os ideais da Inglaterra e do parlamento também. Ele vai criar uma das maiores leis, se eu posso dizer assim, porque o ato de navegação, gente, é o que proporcionou à Inglaterra ter uma estabilidade econômica até para o surgimento também da Revolução Industrial. Na nossa aula de Revolução Industrial eu vou falar de novo dos atos de navegação, então que você possa entender muito bem essa lei aqui. Os atos de navegação de 1651, ele desenvolve, então, vai acontecer o desenvolvimento naval e do comércio. E esse desenvolvimento, ele é proporcionado porque o Oliver Cromwell pensou o seguinte: por que nós pagamos para transportar mercadorias de importação e exportação, sendo que desde a Rainha Elizabeth I já há aqui na Inglaterra grandes navios? Para a gente entender que, a grosso modo, eu quero relacionar os atos de navegação ao frete. É como se você entendesse o seguinte: você tem muitas motos paradas na sua casa e você paga aos restaurantes, aos fast foods, você paga as lanchonetes para trazer os lanches para você, o seu almoço, o seu jantar. Você paga o frete para os outros com muita coisa parada, com a capacidade de você mesmo ir buscar e comprar, das pessoas buscarem de você. E o Oliver Cromwell fala assim: não é viável isso. Vamos fazer o seguinte, então: a partir de hoje, todos os produtos de importação e de exportação serão exclusivamente levados e trazidos pela Inglaterra, por navios ingleses. Isso vai fazer com que a Inglaterra enriqueça muito mais. Isso vai ser excelente para a estabilidade econômica que já havia sido procurada desde antes mesmo. Então, os atos de navegação é um dos maiores feitos econômicos do Oliver Cromwell. Ele vai proporcionar esse domínio, né, com a Irlanda e com a Escócia, essa unificação que vai ocorrer. Ele vai reprimir os católicos e os anglicanos e ele vai automaticamente, com isso, aquilo que já era dos católicos e dos anglicanos dentro da Inglaterra permanecem confiscados. Ele não permite que isso seja retirado, até porque ele acreditava ser de posse exclusiva da Inglaterra também. Ele vai ter, o governo dele é altamente ligado aos interesses da burguesia. É porque ele entendia também, né, creio eu, né, isso aqui eu falo para vocês, que ele entendia que os burgueses, pela ascensão que havia nesse período da burguesia num todo, o favorecer essa burguesia era também favorecer a economia da Inglaterra. Então, favorecer os burgueses e trabalhar junto com eles é favorecer com que a Inglaterra também cresça economicamente, favorecer com que a Inglaterra alcance uma estabilidade econômica, é favorecer com que as pessoas ligadas também aos burgueses estejam satisfeitos. Então, é uma forma de abranger mais a política e todo o domínio que eles tinham. Para a gente entender o cenário, quando o Oliver Cromwell morre, o filho deles, que chamava Ricardo, ele tenta permanecer com aquilo que o pai dele pregava, com aquilo que o pai dele fazia. O que acontece é que ele não tinha os mesmos ideais que o pai, não era reconhecido da mesma forma que o pai dele era. Então, aqui nós estamos falando então no fim da Revolução Puritana e o início da Revolução Gloriosa. Só para a gente entender então, Revolução Puritana é quando, deixa eu voltar aqui no slide, é quando Oliver Cromwell, que era o líder do exército do parlamento, toma o poder e depõe o Carlos II. Assim que ele faz isso, ele começa então o que nós chamamos de República Puritana, por isso o nome Revolução Puritana. Até pela questão da ligação religiosa que ele tinha com os puritanos, e ele era contra os anglicanos e os católicos. Ele vai fazer os atos de navegação e ele vai ser considerado um bom governante para a Inglaterra, até pela questão da estabilidade econômica que ele proporciona a ela. Quando ele morre,
o filho dele, chamado Ricardo, tenta assumir. Só que isso não é possível, porque a família real percebe que aí é a oportunidade que ela tem de reassumir o trono após a morte de Oliver Cromwell. E até porque o Ricardo também não tinha essa, vamos dizer assim, essa fama que o pai dele tinha. Então, assim que ele morre, vai acontecer o que nós chamamos de Revolução Gloriosa. E o Carlos II, ele vai restaurar. Então, né, ele volta a assumir o trono, e ele vai restaurar o padrão absolutista que tinha, que ele vai fazer com que as pessoas que se revoltassem contra ele, né, fossem mortas, e vai ocorrer esse medo popular mesmo. Então, o padrão antes da Revolução Puritana, ele volta em partes agora aqui na Revolução Gloriosa, que não tem guerra civil. A família real simplesmente assume seu trono e tira o Ricardo, que pretendia assumir o poder fora disso. Ele vai garantir que as terras confiscadas voltem aos seus devidos donos, é chamado de anistia. No caso, ele confiscou terra do anglicanismo, da Igreja Católica. Ele vai continuar tendo os atritos com o parlamento, porque ele mantém no mesmo padrão, né, absolutista de antes, e vai então se formar dois partidos políticos, os Tories e os Whig, né? Não sei se eu estou pronunciando correto. Uns que eram a favor, os outros que eram contra. É o mesmo padrão que nós vimos antes da Revolução Puritana, daqueles que são a favor e daqueles que são contra. Pós Carlos II, vai vir então o Jaime II, que lembra então que o parlamento continua insatisfeito. Durante a Revolução Puritana, entende-se que o parlamento é que toma o poder. Durante a Revolução Gloriosa, entende-se então que o parlamento vai voltar a ficar insatisfeito junto com a grande camada da população. O irmão então de Carlos II assume, e ele vai ter uma política voltada mais para o catolicismo, e da mesma forma com tendências absolutistas. O que acontece que a insatisfação ela cresce de tal forma que eles percebem que eles precisavam de uma mudança rápida. Aí nós vamos ver então o Guilherme III. O Guilherme III, ele vai assumir, né, o poder com a Revolução Gloriosa, e ele vai fazer mudanças que serão oficiais para a Inglaterra, para entender a Inglaterra no cenário atual. O Guilherme III, ele vai limitar, né, os poderes ao máximo pelo parlamento. Isso era chamado de Bill of Test. Ele vai fazer uma declaração de teste, ele vai fazer para agradar não só o parlamento, a burguesia, mas a população no geral. O Guilherme III, ele vai fazer a Bill of Test com a intenção de limitar o poder do parlamento e abranger mais as providências, não só para anglicanos, para puritanos, para a população, para a burguesia, numa forma de agradar, então. Depois da Bill of Test, vai vir o que nós chamamos de Bill of Rights. A Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, ela é o que vai trazer o padrão atual da Inglaterra. Então, vamos lá. No padrão econômico, nós temos o Ato de Navegação, e no padrão político, nós temos a Bill of Rights. A Bill of Rights vai quebrar com o padrão absolutista da Inglaterra e vai trazer um padrão que nós chamamos de monarquia parlamentar. Aí tem uma frase muito famosa que está na tela de vocês, que é chamada assim: o rei reina, mas ele não governa. Como assim? Haveria um rei, assim como até hoje há uma rainha na Inglaterra, mas ele não governa sozinho ou sozinha. O rei reina, mas ele vai governar com a ajuda do parlamento. Monarquia parlamentar. Então a Bill of Rights é o que determina essa monarquia parlamentar, é o que vai trazer a liberdade de imprensa, é o que vai trazer que somente o parlamento vai decidir sobre o aumento de impostos ou abaixar os impostos. A liberdade individual de propriedade vai ser trazida, o habeas corpus e o júri popular, ou seja, as pessoas poderiam participar disso também. E isso vai trazer, então, essa estabilidade para a política e para a economia da Inglaterra. Para a gente entender melhor, então, vamos lá no nosso resumo. Nós falamos aqui que a Inglaterra passou por duas revoluções. Ela passou por dois períodos em que
trouxe tanto estabilidade política quanto estabilidade econômica para ela. Isso vai ser ocasionado por duas revoluções, uma chamada de Revolução Puritana e outra Revolução Gloriosa. A Revolução Puritana, ela é com guerra civil, a Revolução Gloriosa, não. É a volta da família real, é glorioso, é a família real de novo ao trono. A Revolução Puritana é quando Oliver Cromwell, ele, dentro de tantas insatisfações que tinham, de tantos acontecimentos, decide-se tirar o rei, que era um monarca absolutista, e os conflitos religiosos que tinham também, e inaugurar o que nós chamamos de República Puritana, em que o Oliver Cromwell vai criar uma das maiores leis, os Atos de Navegação. E nós vimos também que, assim que ele morre, o filho dele tenta assumir, mas não consegue, e volta a tradição da família real ao trono. Em que lá no governo do Guilherme III, eles tentam permanecer com o mesmo viés absolutista, mas não dá certo. E lá no governo do Guilherme III vai ser criada, então, uma das leis que perpetuam em sua síntese até hoje, que é chamada de Bill of Rights. A Bill of Rights é quando vai instaurar o que nós chamamos de monarquia parlamentar. O rei reina, mas ele não governa. Ele precisa do parlamento e o parlamento vai decidir sobre impostos. O parlamento vai ter mais autoridade para legislar, assim como o rei também tinha. Espero que você possa ter entendido a nossa aula. Espero que você tenha curtido também. Que você possa deixar aí o seu gostei, o seu like aí pra gente e possa assistir os nossos próximos vídeos também. Até mais, um abraço.